A Amazônia é mais do que a maior floresta tropical do planeta. Ela é um sistema vivo em escala continental, onde rios, árvores, animais e o clima funcionam como partes de um mesmo organismo. Com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, este território influencia padrões de chuva, temperatura e circulação do ar muito além de suas fronteiras. Aqui, a vida não se distribui ao acaso. Cada camada da floresta, do solo encharcado às copas mais altas, sustenta formas de vida adaptadas a funções específicas. Algumas espécies alertam, outras se escondem. Algumas dominam pela força, outras pela paciência. Todas obedecem a limites claros impostos por um ambiente que não permite desperdícios. Sob a aparência exuberante, existe uma floresta exigente. O calor é constante. A umidade é extrema. A competição por espaço, alimento e luz moldou organismos com estratégias precisas, muitas vezes invisíveis aos olhos humanos. Na Amazônia, sobreviver não significa ser o maior ou o mais rápido, mas ocupar o lugar certo no momento certo. Este documentário percorre os diferentes níveis da floresta amazônica para revelar como cada criatura se encaixa em uma ordem maior, uma organização que se sustenta há milhares de anos e continua se renovando, geração após geração. Bem-vindo à selva amazônica, mistérios da maior floresta do mundo. O chão da floresta amazônica parece silencioso à primeira vista, mas abriga uma das maiores concentrações de vida do planeta. Sob folhas em decomposição e troncos caídos, insetos, fungos, anfíbios e micro-organismos transformam matéria orgânica em nutrientes, sustentando toda a estrutura acima. A umidade constante mantém o solo escuro e fértil. Pequenas poças se formam após chuvas frequentes, criando micro-habitats temporários onde inúmeras espécies se reproduzem. Cada centímetro desse ambiente é ocupado, reutilizado e disputado. É nesse nível que surgem alguns dos organismos mais pequenos e mais perigosos da Amazônia. Entre folhas úmidas e raízes expostas, pequenos anfíbios se movem sem pressa. Os sapos dardo-amazônicos chamam atenção pelas cores intensas: amarelos vibrantes, azuis profundos, verdes contrastantes. Essas cores não são decoração, são avisos.
Na floresta, a cor comunica. Quanto mais visível, maior o risco, a menos que o animal possua algo que o torne intocável. No caso dos sapos dardo, a pele produz toxinas extremamente potentes, capazes de afetar o sistema nervoso de predadores em poucos instantes. Esses venenos não são produzidos diretamente pelo corpo do sapo. Eles vêm da dieta. Formigas, besouros e outros insetos contêm compostos químicos que, após ingeridos, são transformados em toxinas pela pele do anfíbio. É uma adaptação construída ao longo do tempo, dependente do ambiente exato onde o animal vive. Por isso, sapos dardo criados fora da floresta perdem sua toxicidade. Sem o alimento certo, a defesa desaparece. Isso revela um princípio fundamental da Amazônia. A sobrevivência não está apenas no indivíduo, mas na relação precisa com o ambiente que o sustenta. Mesmo pequenos, esses anfíbios ocupam uma função clara. Controlam populações de insetos, participam da ciclagem de energia e servem como indicadores da saúde ambiental. Onde eles desaparecem, algo mais profundo já começou a falhar. Nada aqui é excessivo. Até o veneno cumpre um papel dentro de limites bem definidos, como se cada defesa tivesse sido medida para cumprir exatamente sua função. À medida que o olhar se afasta do solo e sobe pelos troncos das árvores, o cenário muda. A luz aumenta, o vento circula com mais liberdade e o ambiente se torna menos saturado de umidade. Aqui, a estratégia dominante não é o alerta, mas a camuflagem. A iguana verde é um exemplo clássico dessa adaptação. Quando jovem, sua coloração verde brilhante se confunde com folhas novas. Com o passar dos anos, o corpo muda. Tons mais escuros surgem, permitindo que indivíduos adultos se misturem aos galhos grossos e troncos antigos. Essa mudança não é apenas estética. A pele da iguana responde diretamente à temperatura. Em momentos de sol intenso, clareia para refletir calor. Em períodos mais frios ou nublados, escurece para absorver energia. O próprio corpo se ajusta às condições do ambiente, reduzindo o gasto energético. A iguana não depende de velocidade nem de agressividade. Sua defesa é o tempo. Ela espera, observa, move-se apenas quando necessário. Na Amazônia, essa economia de energia é uma virtude essencial.
Mesmo imóveis por longos períodos, essas criaturas permanecem integradas ao fluxo da floresta. Cada pausa, cada movimento lento, faz parte de uma lógica maior, onde nada precisa ser apressado para funcionar. Do solo às copas, a Amazônia funciona como uma estrutura em camadas, onde cada nível sustenta o próximo. O que cai das árvores alimenta o chão. O que nasce no chão sustenta insetos. Insetos alimentam anfíbios e aves. Herbívoros moldam a vegetação. Predadores regulam populações. Essa cadeia não se mantém por excesso, mas por equilíbrio. Quando uma espécie ultrapassa seus limites, o sistema responde. Quando outra diminui, ajustes ocorrem. Nada permanece descontrolado por muito tempo. Mesmo em um ambiente de aparência caótica, existe uma organização silenciosa. Cada ser ocupa seu lugar, cumpre sua função e deixa espaço para o próximo. Essa continuidade não depende da força individual, mas da fidelidade ao papel exercido. Para muitos, isso é apenas ecologia. Para outros, é impossível não perceber sinais de uma intenção maior, onde a vida se multiplica, se sustenta e se renova dentro de uma ordem que não se perde. Reflexo de um Criador que estabeleceu limites antes mesmo do primeiro passo na floresta. Acima dos troncos e galhos médios, a floresta amazônica se transforma. A copa recebe a maior parte da luz solar e concentra uma intensa atividade biológica. Aqui, o vento circula com mais liberdade, a umidade diminui levemente e os recursos se distribuem de forma desigual. A luz não alcança todos da mesma maneira. Algumas árvores crescem mais rápido, outras permanecem na sombra por décadas. Essa diferença cria um ambiente de competição constante, onde sobreviver depende da capacidade de alcançar, capturar e manter energia suficiente. Nesse nível, muitas espécies raramente descem ao solo. A copa funciona como um mundo separado, com rotas próprias, alimento específico e regras distintas. É nesse espaço elevado que surgem comportamentos mais complexos e soluções inesperadas para os desafios da floresta. Entre os galhos entrelaçados, o macaco prego se move com rapidez e precisão. Diferente de muitas espécies, sua principal ferramenta de sobrevivência não é a força nem a camuflagem, mas a inteligência. Grupos familiares compartilham conhecimento ao longo das gerações. Filhotes observam adultos por meses antes de reproduzir uma técnica com sucesso. Esse processo cria tradições locais, onde grupos vizinhos podem apresentar comportamentos distintos
mesmo vivendo em ambientes semelhantes. A dieta é variada. Frutos, insetos, pequenos vertebrados e ovos fazem parte do cardápio. Essa flexibilidade permite adaptação a mudanças sazonais e escassez temporária de recursos. Quando o alimento diminui em um ponto, o grupo ajusta rotas e horários. A comunicação ocorre por vocalizações, expressões faciais e gestos corporais. Sons específicos indicam alerta, alimento ou conflito. Esse sistema reduz riscos e fortalece a coesão do grupo. Na floresta, essa inteligência não é excesso, mas necessidade. Cada decisão influencia o sucesso coletivo. O aprendizado contínuo mantém o grupo dentro dos limites do ambiente, como se a própria floresta exigisse discernimento para permitir a permanência. Enquanto os macacos se deslocam entre galhos, aves dominam o espaço aéreo da floresta. Tucanos, araras e outras espécies frugívoras percorrem longas distâncias diariamente, conectando áreas separadas por rios, clareiras e terrenos elevados. O tucano se destaca pelo bico grande e leve, adaptado para alcançar frutos em galhos finos. Ao se alimentar, engole sementes inteiras e as transporta por quilômetros antes de eliminá-las. Esse processo garante a regeneração da floresta em locais distantes da árvore-mãe. As cores vibrantes dessas aves não são apenas ornamentais. Elas funcionam como reconhecimento visual entre indivíduos da mesma espécie, facilitando deslocamentos em grupo e reprodução. A vocalização potente atravessa grandes distâncias, mantendo contato constante em um ambiente visualmente fragmentado. Outras aves, como cotingas e araçaris, cumprem funções semelhantes, ampliando a diversidade vegetal da floresta. Cada voo carrega potencial de renovação, reforçando um ciclo que se repete sem interrupção. A dispersão de sementes sustenta o crescimento de árvores jovens, garantindo alimento futuro para herbívoros, abrigo para insetos e sombra para o solo. A floresta se renova porque seus habitantes participam ativamente desse processo, mesmo sem intenção aparente. Nada se perde nesse fluxo. O que é consumido retorna à terra em outro ponto, obedecendo a uma sequência que se mantém firme ao longo do tempo. Nem toda sobrevivência na copa depende de movimento constante. Muitas espécies adotam o silêncio como defesa principal. A preguiça é um exemplo extremo dessa adaptação.
Movendo-se lentamente, quase imperceptível, a preguiça passa grande parte da vida suspensa entre galhos. Sua lentidão reduz o gasto energético e dificulta a detecção por predadores. Algas que crescem em seu pelo ajudam na camuflagem, integrando o animal ao ambiente. A dieta baseada em folhas pobres em nutrientes exige digestão lenta. Para compensar, o metabolismo opera em ritmo reduzido. Cada ação é calculada para preservar energia. Na Amazônia, apressar-se pode ser fatal. Mesmo com movimentos limitados, a preguiça exerce função ecológica importante. Ao se deslocar entre árvores, transporta pequenos organismos e contribui para a diversidade biológica da copa. Esse ritmo diferente revela um princípio essencial da floresta. Nem tudo prospera pela velocidade. Alguns sobrevivem justamente por respeitar o tempo certo de cada coisa. Na copa amazônica, inteligência, silêncio, força e paciência coexistem. Nenhuma estratégia domina sozinha. Cada espécie encontra seu caminho dentro de limites claros, ajustando o comportamento conforme o ambiente permite. Quando recursos se tornam escassos, deslocamentos aumentam. Quando há abundância, o movimento diminui. A floresta responde a cada excesso com ajustes naturais, mantendo equilíbrio entre consumo e renovação. Para alguns, esse sistema é apenas resultado de interações ecológicas. Para outros, é difícil ignorar sinais de uma ordem que antecede cada comportamento. Uma estrutura que sustenta a vida sem permitir caos, como se tudo estivesse sob o cuidado contínuo de um criador que estabeleceu funções antes mesmo da primeira geração surgir. A Amazônia não existe sem seus rios. Eles cortam a floresta como veias abertas, conectando territórios distantes e sustentando a maior rede hidrográfica do planeta. O fluxo constante de água transporta nutrientes, sementes, sedimentos e vida. Durante o período de cheias, rios transbordam e invadem a floresta, criando ambientes temporários conhecidos como igapós e várzeas. Árvores adaptadas permanecem submersas por meses, enquanto peixes circulam entre troncos, alimentando-se de frutos e insetos. Essas inundações não são eventos caóticos. Elas seguem ciclos regulares, permitindo que plantas e animais ajustem reprodução, crescimento e deslocamento. O tempo da água dita
o ritmo da floresta, e todos respondem a ele. Nos rios amazônicos, a vida se move em silêncio, muitas vezes invisível, sustentando uma ordem que se renova a cada estação. Entre troncos submersos e margens lamacentas, o jacaré-açu permanece imóvel. Seu corpo escuro se confunde com a água turva, revelando apenas olhos atentos e narinas expostas. A estratégia é simples: esperar. O jacaré-açu é o maior predador aquático da Amazônia. Sua força não está na perseguição, mas na paciência. Permanecendo imóvel por longos períodos, ele reduz gasto energético e aumenta a eficiência do ataque. A mandíbula poderosa exerce pressão suficiente para capturar grandes presas, incluindo peixes de grande porte, aves aquáticas e mamíferos que se aproximam da água. Após a captura, o animal utiliza o ambiente ao seu favor, submergindo a presa até cessar qualquer reação. Apesar da aparência ameaçadora, o jacaré exerce função essencial no equilíbrio dos rios. Ao remover indivíduos doentes ou vulneráveis, contribui para a saúde das populações aquáticas. Seus ninhos, construídos nas margens, também criam micro-habitats utilizados por outras espécies. Mesmo na imobilidade, o jacaré participa ativamente do sistema. Seu papel não é dominar o rio, mas manter limites claros dentro dele. À medida que os rios se afastam das margens abertas e entram novamente na floresta densa, surge o maior predador terrestre da Amazônia, a onça-pintada. Com um corpo compacto e musculatura poderosa, a onça é especializada em emboscadas. Diferente de felinos que dependem de longas perseguições, ela utiliza o terreno fechado a seu favor. Cada passo é calculado, cada aproximação é silenciosa. A onça-pintada é extremamente adaptável. Caça em terra firme, áreas alagadas e margens de rios. Sua dieta inclui capivaras, veados, queixadas e até jacarés jovens. Essa flexibilidade permite ocupar territórios variados e manter controle sobre diferentes populações. Ecologicamente, a onça exerce papel regulador. Sua presença altera o comportamento de presas,
evitando superexploração de áreas específicas. Onde a onça permanece, a floresta respira com mais equilíbrio. Para muitos povos da Amazônia, a onça sempre foi símbolo de força e vigilância. Na floresta, ela não reina pelo excesso, mas pela função que exerce dentro de limites estabelecidos. Enquanto predadores se movem com precisão, outras espécies seguem um ritmo completamente diferente. A preguiça representa essa escolha extrema pela economia de energia. Vivendo quase exclusivamente nas copas, a preguiça se alimenta de folhas pobres em nutrientes. Para sobreviver com esse recurso limitado, o metabolismo opera em velocidade mínima. Cada movimento é espaçado. Cada deslocamento é planejado. Essa lentidão reduz a detecção por predadores e diminui o gasto energético. Algas que crescem em seu pelo reforçam a camuflagem, integrando o animal ao ambiente de forma quase invisível. A preguiça também contribui para a floresta. Ao se deslocar lentamente entre árvores, transporta insetos e micro-organismos, ampliando a diversidade biológica. Seu corpo se torna parte do ecossistema. Na Amazônia, o tempo não pertence apenas aos rápidos. Há espaço para quem respeita o ritmo imposto pelo ambiente, sem tentar ultrapassar limites. Do solo aos rios, das copas aos grandes predadores, a Amazônia funciona como um sistema interligado. Cada espécie depende de outra. Cada excesso gera resposta. Cada ausência cria desequilíbrio. Nada aqui cresce fora de propósito. A floresta se mantém porque seus habitantes ocupam funções específicas, repetidas geração após geração. Mesmo diante de mudanças climáticas e pressões externas, esse sistema continua ajustando seus próprios limites. Para alguns, isso é apenas o resultado de milhões de interações naturais.
Para outros, é difícil ignorar a presença de uma intenção maior, uma ordem que sustenta a vida, distribui funções e preserva a continuidade, como se estivesse sob o cuidado constante de um Criador que não abandona aquilo que colocou em movimento. Quando a luz desaparece sob o dossel da floresta, a Amazônia não desacelera. Ela apenas muda de linguagem. Sons que antes eram abafados se intensificam. O ar se torna mais denso. A visibilidade diminui, mas a atividade aumenta. A noite revela uma fauna quase invisível durante o dia. Insetos noturnos emergem em grande número, atraídos por flores que só se abrem após o pôr do sol. Anfíbios intensificam vocalizações para a reprodução. Pequenos mamíferos deixam seus abrigos e percorrem trilhas conhecidas apenas por eles. Predadores noturnos, como corujas e felinos menores, utilizam audição e visão adaptadas à baixa luminosidade. Cada som tem significado. Cada movimento precisa ser preciso. Na escuridão, erros custam caro. Esse turno noturno não é improvisado. Ele segue horários, ciclos lunares e padrões sazonais bem definidos. A floresta funciona em turnos, como se cada criatura tivesse seu tempo designado para agir. Mesmo sem luz, a ordem permanece. A vida continua operando dentro de limites claros, mostrando que o controle não depende da visibilidade, mas de uma organização que se mantém ativa a todo momento. Na Amazônia, a atenção costuma se voltar para grandes predadores e animais emblemáticos, mas são os organismos menores que sustentam toda a estrutura da floresta. Formigas percorrem trilhas invisíveis, transportando matéria orgânica, sementes e fragmentos de folhas. Cupins reciclam madeira morta, devolvendo nutrientes ao solo. Besouros enterram restos orgânicos, acelerando processos que manteriam o chão improdutivo sem sua ação. Esses pequenos engenheiros trabalham sem pausa. Seu impacto é silencioso, mas decisivo. Sem eles, o solo se tornaria estéril, as árvores perderiam suporte e toda a cadeia alimentar entraria em colapso. Insetos polinizadores garantem a reprodução de milhares de espécies vegetais. Fungos estabelecem redes subterrâneas que conectam raízes distantes, permitindo troca de nutrientes e sinais químicos. Nada disso ocorre por excesso ou acaso.
Cada função se encaixa em outra. É nesse nível que a floresta revela um princípio fundamental. O grande só permanece porque o pequeno cumpre fielmente seu papel. Uma lógica onde força não substitui função e quantidade não supera propósito. Para muitos, isso é apenas biologia. Para outros, é difícil ignorar que tamanha precisão aponta para algo além da soma das partes. Uma organização que reflete cuidado, continuidade e intenção, como se tivesse sido estabelecida por um Criador que valoriza cada detalhe, mesmo os invisíveis. A floresta amazônica não é apenas um retrato do presente. Ela carrega memória. Cada árvore adulta guarda marcas de ciclos passados. Cada animal segue rotas usadas por gerações anteriores. A vida aqui não começa do zero. Ela continua. Espécies se reproduzem segundo padrões específicos. Épocas de nascimento coincidem com a abundância de alimento. Migrações acompanham cheias e vazantes dos rios. Nada acontece fora de tempo por muito tempo. Mesmo após perturbações, a floresta responde. Áreas abertas iniciam processos de regeneração. Plantas pioneiras surgem primeiro, preparando o terreno para espécies maiores. Animais retornam conforme o ambiente se recompõe. Essa capacidade de renovação não significa fragilidade, mas resiliência. A Amazônia permanece porque sabe se ajustar sem perder sua estrutura essencial. Há limites que não são ultrapassados, mesmo diante de mudanças intensas. Observar essa continuidade é entender que a vida aqui não é improvisada. Ela segue princípios antigos, repetidos geração após geração, mantendo equilíbrio entre crescimento e contenção. Um sistema que se renova sem perder identidade. Para quem observa com atenção, a floresta revela mais do que biodiversidade. Ela expõe uma verdade constante. A vida prospera quando respeita a ordem que a sustenta. Uma ordem que não envelhece, não se perde e não abandona aquilo que foi colocado em movimento. A selva amazônica é um dos maiores testemunhos da complexidade da vida na Terra. Cada animal, cada planta, cada curso d'água participa de uma rede que se mantém viva pelo equilíbrio entre força, paciência e adaptação. Observar a Amazônia
é reconhecer que a permanência não depende do caos, mas de limites bem definidos. A floresta prospera porque nada ocupa mais espaço do que lhe foi dado, e tudo responde a um sistema que se renova continuamente. Se você gostou desta jornada pela selva amazônica, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar novos documentários sobre a vida selvagem ao redor do mundo. Obrigado por assistir e até a próxima exploração da natureza.